Pronto, agora sim, recebendo aqui no nosso programa o vereador de Teresina, pelo PSB, Leônidas Júnior. Muita gente, inclusive, erra seu nome, chama de Leônidas. É Direto. Leônidas. Leônidas mesmo. Leônidas mesmo. É, 33 diretamente, anos. 33 anos. Direto as pessoas erram. Nosso nome é um nome bem comum, né? A última vez que eu vi lá no IBGE, que tem, eles Sim, contam, né? é. Só são 65 no Brasil. No Brasil todo. É. E lá em Rapaz, casa tem um, que é meu pai, né? Então é 2 Leônidas. olha aí. Já, a estatística já está ao seu favor. Me diz o seguinte aqui, Leônidas. Você assumiu esse cargo de vereador de Teresina? Você estava ali na suplência, esperando, como todo suplente, esperar a oportunidade. Mas você assumiu no dia 4 de junho. A gente tem aí um mês de serviço seu naquele gabinete que é de representação do povo de Teresina. Eu quero saber de você a primeira coisa. Era o que você esperava? É melhor do que você esperava? A situação é mais crítica do que você esperava? Qual é o seu diagnóstico depois de um mês de gabinete e de trabalho de vereador sobre a nossa cidade? Bom, nós, obviamente, estávamos preparados para exercer a função de vereador. Entretanto, ao me deparar com a realidade diferente e até pela questão do tempo que eu não tive, como por exemplo, eu costumo falar sempre, qual é a lógica normal, né? Tem duas lógicas, né? Você tem uma preparação ali para a eleição, outubro anuncia o resultado, eleito, então se prepara, você tem um tempo para montar uma equipe, para conhecer regimento, a casa, como é que funciona, destinação de recursos, verba indenizatória, todas essas questões, fazer um planejamento de apresentação de projetos de lei, diálogo com o executivo, Sim. diálogo com o partido, com outras forças, né? Ou em outro determinado ponto, você já tem um acordo prévio na questão da suplência. Olha, eu vou entrar, mas já tem um acordo para eu ir para uma secretaria, então você vai assumir. Você já tem como preparar minimamente uma equipe. O meu caso foi totalmente atípico. Eu não estava esperando esse chamamento nesse momento. Fui chamado, 2 dias antes, nem roupa eu tinha. Literalmente, assim, não tinha terno para ir, assim, arrumei, assim, de última hora. E foi aquela coisa de você monta uma equipe, arruma uma equipe. Eu já tinha os projetos de lei pronto. Tanto que no Certo. primeiro dia, Você já pensava na cidade, já tinha. você já sabia onde você queria atuar. É isso que você está Sim, dizendo. porque, na verdade, esses projetos eles eram fruto do diálogo com a Sim. comunidade desde 2020. Então, eu já tinha o espelho disso pronto. Por isso que quando eu entro, eu apresentei 5 projetos em um indicativo, porque, na verdade, isso aí já estava planejado, já estava pronto, né, para tramitar na casa. Outro ponto foi o conhecimento do regimento, como que tramita, a CCJ, os técnicos legislativos. Então, assim, foi uma luta muito, vamos dizer assim, árdua. Para a gente chegar na condição que a gente chegou e apresentar e colher os bons frutos. Por exemplo, a gente já conseguiu aprovação de indicativo para a criação da Guarda Civil Municipal Rural, foi aprovado. A gente já conseguiu, hoje inclusive foi aprovado em primeira votação, foi aprovado na CCJ anteriormente, e em primeira votação o nosso projeto de lei que destina 50% dos recursos culturais municipais para artistas locais. Isso foi uma batalha imensa, assim, para a gente legitimar juridicamente como que isso era possível, que o vereador pode ou não pode fazer isso. Tem todas essas questões. Então, assim, outro ponto, outras frentes que a gente está conseguindo, requerimentos, andando na prefeitura. Outro detalhe é que, assim, Marcos, eu não estive no palanque do então prefeito, doutor Silvio Mendes. Certo. Eu apoiei o lado do Fábio Novo, sou oposição. Mas mesmo assim a gente conseguiu um bom diálogo com a gestão, está conseguindo, pelo menos assim, a gente aponta os problemas que a população nos encaminha, a gente tem conseguido dar a solução a esses problemas. Você acha, já que você tocou nesse assunto, você acredita que essa gestão de Silvio Mendes já disse a que veio? Você já consegue ver diferença entre o que é essa gestão e o que era a gestão anterior? Supera ou ainda está aquém da expectativa que as pessoas tinham de uma gestão diferente? Olha, eu acredito que os 4 anos, eu tenho dito isso sempre, foram 4 anos de apagão administrativo, Sim. político e total. Então, assim, a gestão do Dr. Silvio Mendes é uma gestão que ela ainda tem algumas dificuldades, com alguns pontos, principalmente relacionados à questão mesmo de execução, de infraestrutura do que se tem. Eu acho que a gente está demorando muito na questão desse déficit, do que se encontra em déficit. Eu acho que isso, para resolver, precisaria a gente caminhar um pouco mais rápido, até porque a gente compreende, eu pelo menos compreendo, que foram 4 anos difíceis,
que a gente tem uma crise herdada. Entretanto, tem serviços básicos que necessitam de uma velocidade maior, como, por exemplo, a saúde. A saúde em Teresina hoje é um problema gigantesco. E o professor Charles saiu agora. Saiu, voltou, saiu, Sim, voltou? teve uma problemática administrativa nesse ponto. Agora a gente estava conversando ali na Câmara de Vereadores, por exemplo. Só UBS são 92 UBS. Então imagine o que é só a gestão disso. Imagine o que são quase que, se eu não me engano, São 8 hospitais. 11 hospitais. 11 hospitais. 3 maternidades, né? Um HUT que por dia, o HUT, ele tem um volume de investimento na saúde em torno de R$1 milhão. Então, assim, você tem uma fila de espera dentro do HUT hoje. Ele está voltando a congestionar. Então, assim, é um desafio enorme que o executivo tem. Eu acredito que o executivo ele deva caminhar um pouco mais rápido na solução desses problemas. Um dos pontos que eu defendo é um diálogo, vamos dizer assim, mais rápido com a Câmara de Vereadores. E como é que a Câmara de Vereadores ia ajudar ou iria ajudar a prefeitura a atender mais gente na saúde ou a agilizar essa questão de não ter fila no HUT, por exemplo? Por exemplo, eu defendo que a saúde seja dividida. A exemplo do que aconteceu no Estado. Você tem um órgão especificamente para cuidar da baixa complexidade das UBS, para a administração desse dia a dia. Quantos profissionais? Vamos lá, cada UBS, mais ou menos, são 2 equipes de saúde da família. Quase Sim. 15 funcionários. Então, quando você multiplica isso, dá um corpo de mais de 1.500 funcionários. Manutenção da unidade, pessoal, contratação, só isso aqui já é um mundo. Mas vamos botar do lado de fora a média e alta complexidade. Então, uma só pasta para cuidar de tudo isso, eu acredito que esse não é o melhor modelo. Um tempo, o governo do estado colocou, por exemplo, uma fundação para cuidar Exatamente, para cuidar da administração dos hospitais. Eu não estou dizendo que esse é o caminho, mas é uma possibilidade. É uma ideia que eu vislumbro. Eu acredito que a gente deveria descentralizar a administração da saúde, dividir pelo menos em 2, uma parte de alta e média complexidade e outra parte de baixa complexidade. Eu acho que aí a gente começa clareando os caminhos da saúde. Você já conversou com seus pares a respeito disso, com outros vereadores? Eles acham que esse também é o caminho? Sim, tem muitos vereadores, inclusive de situação e oposição, que caminham para esse rumo, que acham isso uma ideia plausível. Isso é uma reforma administrativa. Não é assim, parece simplesmente conversando, mas a saúde é a maior estrutura que a gente tem na prefeitura. Né? Praticamente metade dos gastos do orçamento público municipal vai para a saúde de Teresina. Você tem aí uma região metropolitana que deve estar chegando em torno de 1.200.000 habitantes, né? Sem contar, vamos sem contar aqui da população do Maranhão, que vem ser atendido, né, aqui em Teresina. Aí você pega desde Timon, Caxias e tem outras regiões aí indo ali mais para o sul do Maranhão. Eu tinha conversado com o professor Charles da Silveira. Ele tinha me dito assim, até um ponto, assim, olha, a gente está pensando até em ver alguma forma, porque ele me mostrou, se não me engano, o Hospital do Parque Piauí. Aí mostrou, olha, a relação de atendimentos que a gente tem, quanto é de Timon e quanto é de Teresina. Então, assim, o SUS é universal. Obviamente eu defendo isso. Você não tem como fazer restrição. Mas uma realidade é um fato. De que Teresina hoje, ela pega muito desses clientes, vamos colocar dessa forma, assim, esses atendimentos são de pessoas do interior, então... não há compensação financeira para isso. Não há essa compensação financeira. Então, assim, essa é uma problemática. A gente tem outras problemáticas também envolvendo, por exemplo, a área da educação. A gente sabe que tem escolas que não têm, por exemplo, ainda corpo docente suficiente. Eu vejo, pelo menos assim, eu não faço parte... Sério isso? Não tem. Não tem corpo docente suficiente ainda, embora a gente veja que o Ismael, o secretário, tem uma boa vontade, né? Já fez um chamamento, se eu não me engano, de mais 400? de 400 pessoas foi chamado. Mas mesmo assim, ainda há uma necessidade de novos profissionais. Inclusive, eles estiveram anteontem, se eu não me engano, na prefeitura, cobrando essas nomeações. A gente entende, tem uma frase que a minha avó falava, né? Que quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então, assim, tem essa situação também que a gente só cobra de quem a gente vislumbra que possa fazer alguma coisa. Talvez seja esse o atual estágio da Prefeitura Municipal. Quem é que cobraria, na gestão passada, coisas que tem cobrado agora? Porque a gente olhava e dizia,
Eu não vou fazer esse esforço que é... o que nós temos que fazer é esperar isso acabar. A realidade política era essa. Chegou nesse momento, né, na gestão passada. Chegou um momento de desesperança, assim, só, não adianta. É só esperar acabar. É só esperar acabar. Deixa passar a taca. Deixa passar e aí a gente vê o que a gente faz. Então, eu acho que esse momento é um momento de hipercobrança. Então, o que você está me dizendo também é que a prefeitura não pode achar ruim ser cobrada. Não, de forma alguma. Nem a prefeitura, nem eu, nem nenhum vereador. Nem ninguém. Nem nenhum. Aliás, porque... Deixa eu perguntar isso aqui, já que você está dizendo que ninguém pode achar ruim ser cobrado. Você tem receio, porque, assim, oficialmente você está na cadeira, mas você não é o titular. Sim. Você tem medo ou receio de que a Tatiane permaneça na cadeira? Não, nenhum medo, nenhum receio. Se ela permanecer, que é o natural, porque a cadeira é dela, obviamente eu estou lá como um suplente que assumiu em uma situação específica. Se ela retornar à cadeira, imediatamente a gente vai recolher nossas coisas, que são poucas, que a gente levou para lá, não tem nem muita coisa assim, e vamos naturalmente sair. Minha compreensão é essa, não tem nenhum... Eu achei que em algum momento, não sei se a informação me chegou errada, assim, em algum momento estava tendo até uma certa problemática dentro do partido, assim, até ela achando estranho que o partido estava... Ela saiu do partido, né? O partido expulsou ela? Não. Ela continua nos quadros do PSB? Continua nos quadros, não tem... Até acho, eu não sou dirigente partidário, certo. Né? Mas eu acredito que não tem como nem o partido... realizar nada, porque não tem trânsito em julgado, né? Não tem. Ela achou que estava sendo perseguida pelo partido, que o partido estava forçando a barra para ela sair. Me chegou em algum momento essa informação. E a gente, cá para nós aqui, Leônidas, já que ela está presa, ainda que domiciliarmente, mas esteve quase 60 dias presa no QCG, está lá de tornozeleira, está sendo monitorada pela polícia, investigada pela suposta parceria com o crime organizado, uma facção criminosa. Se não me engano, produção, o Bando dos 40, né? Tu também não tem receio de estar no meio dessa confusão, não? Rapaz, não, porque gente que pode estar envolvido com criminoso, com facção criminosa. De repente o pessoal acha, rapaz, e aquele cara lá que está no lugar? Não sei lá. Não tenho nenhum receio. Receio, não? Não, nenhum, jamais. Até porque eu não sou, assim, eu não estou no meio dessa confusão. Eu não sou parte dessa confusão. Por quê? Por que eu lhe digo que eu não sou parte disso? Porque eu não entrei com nenhuma representação. Eu não entrei com nenhum processo. Eu não sou parte em nada desse ponto. A Câmara foi lá e lhe chamou. A Câmara definiu os 60 dias e decidiu convocar o suplente, né? Até então eu estava trabalhando e continuo trabalhando a minha vida, a iniciativa privada, e fui chamado. Fui alçado à categoria de servidor público do povo de Teresina. E como eu disse no meu discurso inicial, nós vamos nos manter ali até onde o momento que Deus permitir que a gente esteja e trabalhando da melhor forma possível durante esse período. Aí você disse que já apresentou e tinha, por conta do seu histórico desde 2020, de conversas, projetos já bem definidos sobre o que você queria. Alguns são na área do empreendedorismo. Eu vi aqui que você está propondo isenção de ICMS e de IPTU. Com que finalidade você propõe que as pessoas não paguem imposto? Redução de ISS e IPTU. Né? Perdão, ISS. Porque o ISS, na verdade, a Prefeitura Municipal ela tem dois impostos, assim, praticamente mais diretos, né? Que é o ISS e o IPTU. E o IPTU, que é o subserviço e o imposto predial. Nós temos dois projetos, um para isentar jovens que abram empresas em Teresina, que tenham empresas, e aí tem todas as especificações, só pode ter faturamento de 360 mil por ano, não pode abrir filial em outro local que não seja Teresina, não pode ter um sócio que não seja jovem. Então tem toda uma questão. Outro ponto são para empresas de tecnologia, software, produção de aplicativos que se instalem ou que sejam de Teresina. O que acontece dentro desses projetos? Né? Houve até um debate na Câmara se um vereador pode ou não apresentar projetos de desoneração fiscal. A gente entende que sim, o STF inclusive tem súmulas que atestam isso. Só que a grande questão é que nós temos que apresentar um projeto de impacto
Sim. dessa perda. Até porque hoje a gente está aqui, ó, com o tal do rombo de 3 bilhões, vocês têm até na Câmara uma CPI, e ao mesmo tempo vocês dizem assim, ei, renuncia mais um pouquinho da tua arrecadação. Uhum. Você tem um estudo do que essa renúncia pode trazer de novidade econômica? Exatamente. Esse estudo nós estamos levantando, junto à CEPLAN, Secretaria de Planejamento, que tem um órgão lá que tem só dados estatísticos de Teresina, junto também à Prefeitura Municipal e junto a pesquisas na internet. Nós estamos fazendo esse levantamento. Agora, o que a gente tem falado sempre, quando se toca nesse assunto, fala assim, você no momento de crise vai propor uma renúncia fiscal. Sabe hoje, Marcos, qual é a maior renúncia que Teresina tem? Que não é renúncia. É Qual deixar é? de cobrar. Uber, 99, iFood, essas empresas de aplicativo, nenhuma é cobrada ISS pela Não, você Prefeitura tá de Teresina. brincando, que Não, conversa. tô lhe falando sério. E é caro daquele jeito, sem cobrar ISS? Não fica. Na verdade, o imposto, o cliente paga. Eu não tô falando aqui, né, de cobrar imposto e aumentar preço, não. Você, cliente, que pede um iFood, pede um 99, pede um Uber, você já paga o imposto, ISS. Só que esse imposto ele tem ido para São Paulo, para a Sim. Prefeitura de São Paulo, porque tem uma sede lá. O prefeito Firmino Filho aprovou uma lei de regulamentação dos aplicativos e lá no artigo 34 diz que é obrigatório a cobrança de ISS dessas empresas por parte da Prefeitura de Teresina. Em gestões passadas, por exemplo, do Dr. Pessoa, eu tinha amigos que trabalhavam na S-Trans, em outras secretarias, na Secretaria Municipal de Finanças, já foi feito estudo, já foi feito tudo e não se chega à cobrança de ISS desses aplicativos. Aí você imagina, uma empresa bilionária, trilionária talvez, como a Uber, rapaz. não está pagando ISS em Teresina, e aí fica parecendo um absurdo um projeto de lei que isente um jovem que vá abrir uma empresa verdade. de serviço e não pague esse imposto. Então, assim, e isso não é renúncia fiscal. Porque renúncia fiscal é você ter um projeto de lei renunciando, não vai mais ser cobrado. É simplesmente não está sendo cobrado. Se você pegar a lei que regulamenta os aplicativos em Teresina... Tá lá para ser cobrado. Tá lá para ser cobrado. Lei do Oxe, prefeito Firmino Filho. E por que aqui não tem ninguém em Teresina pegando esse dinheiro dessas empresas? Exatamente, foi tentado, isso já foi falado na Câmara, se não me engano o vereador Dudu encampou uma luta na época, mas isso não foi para frente. Porque se tem a compreensão, às vezes até populista, Marcos, de que quem é que vai defender uma cobrança de imposto? Ou, pode aumentar. Não, mas se o imposto existe, não é para ir para São Paulo, é para o dinheiro ficar aqui. É isso que você está me dizendo. Eu não entendi errado. Exatamente. A última pesquisa que foi feita, se eu não me engano, foram 120 mil viagens de Uber por mês em Teresina. Uma coisa assim. E os dados estão bem desatualizados, né? E aí você imagina hoje Moto Uber, 99, iFood. Tem muitos e é porque aplicativos. O iFood é um sócio dos restaurantes. Exatamente. Doido. Quando você vai para São Paulo, por exemplo, você pega um Uber em São Paulo, já chega no seu e-mail. Ou então, na hora que você paga, tá lá, ISS. Aí já tem um nomezinho lá, já tem um valor que você contribuiu. Então, assim, é um ponto, né? Outro ponto que eu conversei com o prefeito e com o secretário de Finanças, Edgar Filho, nós encontramos, eu fazendo uma pesquisa, a gente encontrou 3 bilhões e 200 milhões de dívidas perdidas da Prefeitura de Teresina. O que significa isso? A gente fez uma pesquisa nos últimos 5 anos, que é o que dá para recuperar. Sim. A Prefeitura tem a receber 3 bilhões e 200 milhões de dívida, que esse dinheiro poderia ajudar e muito a administração atual. A resolver, por exemplo, o problema dos ônibus. Não, fechava o tal do rombo aí. Acabava o rombo. Então, assim, isso foi passado para o secretário, né? Tem escritórios de advocacia diversos no Brasil que pegam isso a custo de... Como é que chama quando você... Custo de sucesso. Taxa de sucesso. Taxa de sucesso. Então, a prefeitura não tem custo tipo assim, meu amigo, você não tá pegando nada. 20%, eu vou 10%, pegar 100, 15%. você fica com 80 e eu com 20, que tem trabalho geralmente de buscar. É 20%. Então, assim, certo. São 3 bilhões e 200 mil. Quem são essas dívidas? Tem vários credores, mas tem Equatorial, dinheiro do governo federal, Fundef, Fundeb, diversas dívidas que a Prefeitura de Teresina pode recuperar. Então, assim, eu acredito que a Prefeitura de Teresina hoje ela precisa andar um pouco mais rápido para dar uma resposta mais rápida à população. Leônidas, mas aqui deixa eu te dizer, essa questão de cobrança de dinheiro que a prefeitura tem a receber por escritórios, geralmente é aquele escritório grande, tem um lobbyzinho aí. Eu estou pensando aqui alto.
Será que um vereador, numa conversa com o prefeito, muda o interesse, que é a pressão desses grandes escritórios para você ter um contrato com taxa de sucesso dentro da Prefeitura de Teresina? Bom, a minha função é apresentar. Eu apresentei ao prefeito, e na primeira conversa que eu tive com o prefeito Silvio Mendes, eu disse, olha, não votei no senhor, não sou da sua base, se é que ela exista na Câmara de Vereadores. Tu também acha que ela não existe? Vou já perguntar isso. Não sei. Eu tô dizendo assim, se é que essa base existe, não faço parte dela, mas eu vi numa entrevista que o senhor disse que quer dialogar com quem quer o bem da cidade de Teresina. Eu disse para ele, às vezes o meu bem não é o bem que o senhor quer, mas eu tô aqui lhe apresentando. E aí apresentei isso, ele foi muito solícito, me pediu para encaminhar isso para o secretário Edgar Filho, que também se interessou por isso. E eu estou dizendo assim, que existem diversos escritórios. A forma que isso vai ser feita, quem vai fazer, se é a Procuradoria do município, se é um escritório contratado, se é taxa de sucesso, se não é, eu não sei, assim, porque não faz parte da alçada do vereador. O executivo é quem deve direcionar isso. Mas o fato é que nós temos 3 bilhões e 200 milhões para se recuperar e ser investido em Teresina. Aí você fala, a gente falou aqui da isenção do ISS, do IPTU para empresas de jovens com até 29 anos, para empresas de tecnologia. Você falou aí sobre essa compensação de arrecadação, mas tem um projeto aqui que eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui vai dar confusão até lá dentro da Câmara, e é sempre uma coisa assim, mas é interessante. Flanelinha, você quer regulamentar o serviço de flanelinha aqui em Teresina? Regulamentar. O projeto, na verdade, é meu e do Dudu, porque o Dudu já havia apresentado um outro projeto. Sim. E eu tinha apresentado logo depois. Aí a gente fez um acordo, porque é praticamente a mesma coisa, os dois projetos. O que nós dois entendemos? Quando o primeiro que apresentou esse projeto, na verdade, de proibição, foi o vereador Petros Evelyn. Né? Não foi aceito o projeto de proibição, até porque ele é inconstitucional, já que a própria legislação federal já garante, né, isso, já tem uma regulamentação do monitoramento veicular, já tem isso, já é um projeto de lei federal. Então, assim, mas o Petros fala uma coisa interessante, quando ele coloca assim, olha, aqui não foi entendido, isso é um projeto na verdade, de segurança. Eu estou pensando aqui, muitas vezes, na mulher que está sozinha, é ameaçada e tal, aquela coisa, a coerção. E eu concordo com isso. E o vereador Dudu também concorda. Então, assim, o que a gente quer? A gente não quer proibir a prática. A gente quer regulamentar. Qual que é a função da entidade pública? É você trazer, cadastrar. Nós temos lá no projeto uma série de questões. Ter 18 anos, ter moradia, não apresentar bons antecedentes. Tem toda uma questão para poder regulamentar, cadastro na prefeitura, identificação e uma coisa importante e fundamental, não pode ser cobrado. Vamos dizer assim, você coloca o seu carro aqui em frente e é o cash, chega assim, vai lá, doutor Marcos, aqui é R$10. Não, isso aí não pode. A oferta, vamos dizer assim, a forma de se lidar, ela é voluntária. Dentro desse projeto de lei especifica isso. Então você não pode haver cobrança. Você coloca o carro, diz assim, ó, tá aqui, vou lhe dar aqui uma ajuda. Não, hoje eu não tenho. Beleza. Não pode haver coerção. Sob pena da pessoa tá com o celular, o cara tá com um crachá de identificação, tá com colete, ó, o número dele é tal. Aqui ele me coibiu a dar, disse que eu deveria dar, senão iria arriscar meu carro. Isso é confusão demais. Quem é que vai pegar um flanela no meio da rua e dizer assim, ei, tá aqui, você não você deixou eu riscar meu carro. Você tá dentro do seu carro. E outra, se ele não tiver identificado... Rapaz. Se ele não tiver identificado, ele não pode exercer a atividade. Ele não pode exercer. Eu estou lhe falando isso porque eu tenho grupos que me apoiaram. Eu tenho um grupo especificamente lá da Vila Costa Rica. É o seu Nonô do estacionamento. Ele tem uma equipe que ele faz esse serviço durante os shows. Ele vai lá, arma a barraquinha, aquele negócio, bota as fitas de identificação, tudo, colete e tal. E ele ficou preocupado com essa questão da proibição. Então, assim, a lei ela é para amparar quem trabalha de maneira séria, quem tem um mínimo senso de não ameaça a população e para coibir, retirar, inibir aquelas pessoas que, na verdade, estão cometendo crimes, porque ameaça é um crime. Né? Coação é crime. Hoje a gente tem quantas pessoas, segundo a tua percepção, vivendo desse, entre aspas, serviço de flanelinha? Esse é o problema. Eu não sei lhe informar esse dado, a prefeitura não sabe. Não tem um censo disso. Não tem, porque a gente não tem um cadastramento. A regulamentação ela serve até, inclusive, para isso. Para a pessoa ir lá no órgão responsável,
né, que a prefeitura vai indicar. Eu acredito que seja esse trans, que a prefeitura indique, e para que a gente saiba quantas pessoas vivem nessa situação, onde é que elas moram, o que é que elas precisam. Então, eu acho que o papel, Marcos, do legislador, ele é muito mais legalizar, porque a gente está lá para legislar. Então, assim, é muito fácil, tá acontecendo isso, tem um problema aqui de flanelinha, então eu não vou... Eu acho corajoso quem coloca um projeto proibição, porque pelo menos é alguma ação, né? O que não pode, a gente tá lá, tem um problema na cidade, então, não, isso aqui eu não vou mexer não, porque isso vai dar uma polêmica, eu posso perder um voto aqui e ali. Não, você tem que ter um lado. E o meu lado, o meu posicionamento é sempre pela regulamentação. Você tem que ter um lado. Aí eu vou ter que voltar à história de você ter conversado com o Silvio Mendes e ter questionado. Eu não sou da sua base, se é que você tem. Lá dentro da Câmara você não vê uma base do prefeito, não é? Talvez tenham vereadores mais próximos da gestão e que tenham votado no prefeito Silvio Mendes. Mas eu acho que o próprio prefeito ele não tem essa linha de uma organização de base política no estrito senso de como que essas bases se organizam. Né? Acho que não houve esse interesse na formação dessa base. As coisas se dão muito mais por um diálogo, pelo ponto a ponto, pelo projeto, por cada questão. Assim. Eu não vejo um bloco formado assim, tá aqui, esse aqui é o bloco da base. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. Tem projetos que só passam lá se a pessoa tiver 21 votos. Sim. Né? Dos 29. Então, às vezes o cara assim, 21 eu não tenho, nem mando. Às vezes o cara assim, 21 tem que passa, manda. Uhum. Hoje a gente não tem essa situação. Lá, todo dia é um novo dia para contar os votos do prefeito na Câmara, é isso? Até o momento, eu não lembro, pelo menos esse um mês que eu estive lá, não lembro nenhum projeto do prefeito que houve nenhum tipo de resistência, assim. Porque sempre eu tenho visto muito boa vontade dos vereadores. Você acha que ainda está na lua de mel, assim, da vitória? Talvez seja uma lua de mel no sentido de uma sensibilidade de como está a situação da prefeitura. Né, de como que há uma necessidade de ajuda. Por exemplo, hoje mesmo eu apresentei o projeto de lei que dá 50% de recursos municipais da cultura para artistas locais. Certo. E o Bruno Vilarim, que é o líder do prefeito, não me procurou, não falou nada, não orientou ninguém a votar contra ou a favor. E foi aprovado por unanimidade. Então, assim, eu acho que tem uma boa vontade da Câmara de Vereadores em fazer a coisa acontecer. Em a cidade retornar aos eixos, vamos dizer assim. A gente tem uma maior, vamos dizer assim, a gente voltar a uma normalidade. O que então existe hoje, a prefeitura não tem problemas para passar nada na Câmara, é o que você está dizendo, mas também não pode chegar em canto nenhum e dizer assim, eu tenho uma base para fazer isso aqui. O espaço de manobra dela é incerto. Eu acho que é uma dinâmica diferente. Ela é uma dinâmica diferente. Eu não vejo essa base consolidada, né? Não vejo essa base consolidada. E também não vejo que ela é incerta. Eu acho que os vereadores têm mantido uma linha, né? Uma linha muito, vamos dizer assim, muito no sentido de recuperar o que Teresina já foi. Recuperar, vamos dizer assim, a institucionalidade, vamos dizer assim, um ambiente mais tranquilo administrativamente. Eu acho que esse é o ponto. Inclusive, todas as iniciativas, e aí não estou aqui fazendo o advogado da Câmara, mas todas as iniciativas até o momento, inclusive CPIs e tudo que se abre, é justamente na tentativa de elucidar fatos, de resolver problemas. E você vê que nem o prefeito se colocou contra as CPIs quando perguntado. Então, assim, há uma boa vontade, pelo menos nesse momento, da Câmara de Vereadores, a gente resolver os problemas de Teresina. Porque, Marcos, os mais cobrados somos nós. Os mais cobrados somos nós. Assim, as pessoas não têm noção do que é quando você chega num bairro, numa coisa, aí tem uma coisa suja, tem uma rua suja, tem um ônibus que não passa, não sei o que, as pessoas cobram e devem cobrar. E a gente deve ser cobrado. Então, assim, quando um vereador reclama ou cobra a SDU, faça uma limpeza em bairro tal, não sei o que, às vezes é até mais exaltado, porque o cara tomou uma bronca ali de alguém, e a bronca ela é sempre num tom meio de humilhação, assim, rapaz, tu é vereador aqui, tá tudo esculhambado aqui, tu não tá vendo isso aqui não é possível que tu não tenha moral pra tu resolver um negócio desse lá. A cobrança, ela vem com descarrego também, né? Ela vem claro. Um dia desse eu fui visitar ali uma comunidade, aí eu disse, nós vamos
consertar aqui, ajeitar, eu sei que aqui eu vou fazer um requerimento para limpar isso aqui. Ah, né? Tá chegando a política, né? Minha senhora. A gente fez pra acabar de sair. Aliás, eu não sou candidato e nós estamos em 2025 e é só 2020. Ah, mas tem o outro ano. Eu disse, não, mas infelizmente, no Brasil é cada 2 anos a gente tem. Eu não vejo a hora de encontrar essas eleições. Tu acha que vai ser bom? Encontrar as eleições lá em 2034? Eu tenho alguns receios, assim. Claro, toda mudança, né? Sim. Mas qual é o receio? Eu não sei. Porque assim, eu penso, eu venho de uma escola também muito assim da cidade interior, né? Certo. E muitas vezes o prefeito do interior, quando ele se elege, né, o primeiro mandato geralmente é um mandato muito bom. Certo. Porque ele busca uma reeleição. Eu fico pensando nesse prefeito lá do interior, e o cara sabe assim, entrei, eu não tenho mais chance, eu não posso mais me candidatar. É. Agora, como é que será essa gestão? Porque assim, ele não tem nenhum retorno social. Ele não tem nenhuma cobrança, assim, no sentido de, pô, não, eu tenho que entregar isso aqui, porque senão eu não fico mais 4 anos. Não, o cara entrou e, bom ou ruim, vai ele só entrou. Se locupletar lá, ele entrou, pegar então, assim, dinheiro. Bom ou ruim, ele vai ficar os 5 anos dele. Se ele... não tem como, não tem nenhuma previsão para você, renovação ou não. Você levantou uma questão interessante então, aí, assim, de discussão. Porque o que avalia um prefeito, né, o que avalia um prefeito é uma reeleição. Na verdade, é o que move a política, é a perspectiva, né? O cara pode ter acabado de ser eleito, mas é a perspectiva de poder ser eleito de novo que move a pessoa para frente. Outro ponto também é essa quantidade de números para votar. Por incrível que pareça, as pessoas, muitas vezes a gente já tem problemas quando uma eleição como essa agora, que vai acontecer em 2026, você tem 2 senadores, você tem uma infinidade de números. Então, assim, muitas vezes a população se confunde. Aí você vai ser agora vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador 1, senador 2, governador e presidente. Moço, 8 números, é muita coisa. Vai ter que levar a cola mesmo. Tem que levar a cola. E aí eu fico me pensando nessa história, sabe, Marcos? A gente tem muito de... Meu deputado é fulano de tal. Não, eu tô com parceria com fulano, deputado federal ciclano. Como é que vai ser isso quando unificar essa eleição, assim? Porque aí eu acho que vai ser cada um por si, Deus por todos. Eu vou trazer você pra gente conversar sobre isso de novo. É porque o nosso tempo tá estourando aqui, mas você levantou questões que eu não tinha pensado ainda, Leônidas. Tá pensando na avaliação que é vendida hoje de que fica mais barato, todo mundo junto. Mas realmente essa percepção humana de que, se no meu íntimo eu não tenho mais interesse, eu não posso, por que me entregar para a missão, né? Exatamente. Você perde um vínculo de avaliação popular. Qual vai ser o sentido de uma pesquisa de popularidade para um prefeito? Nenhuma. Prefeito, sua popularidade está 13%, 10%. Vão ter que me aguentar até o final, né? Leônidas Júnior, do PSB, vereador do município de Teresina. Tá lá e a gente espera muito trabalho. Eu quero agradecer e renovar o convite para que você volte aqui para debater Teresina e outros assuntos mais uma vez. Leônidas. Eu que agradeço, Marcos, aqui todo Política Dinâmica, todos os estudos do Yeldson, e estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Essa foi a nossa entrevista dinâmica de hoje.